E nessa era, assim, de todo mundo tá querendo ficar definidinho, malhar, as pessoas que têm diabetes podem consumir aquele whey creatina? Sim, pode. Tanto o whey como a creatina, se eles forem bem ajustados na dieta, na necessidade de cada pessoa, não tem problema nenhum. Até o whey, ele pode ser um ótimo aliado no controle da glicemia, porque ele pode ajudar na saciedade, na recuperação muscular, também estimula a liberação de insulina, se utilizado no momento certo, por exemplo, pós-treino. E a creatina é um dos produtos mais seguros e mais benéficos, porque ajuda na sensibilidade à insulina, especialmente para quem melhora a questão de glicose pelos músculos, e também não afeta diretamente a glicemia, porque não tem carboidrato. Mas assim, mesmo assim, antes de usá-los, com a segurança, é sempre bom ter acompanhamento de um profissional de saúde para poder ajustar as doses conforme a rotina, conforme os objetivos também da pessoa. Então, eu acredito que é importante sempre estar passando com um profissional de saúde. Entendi. Mais uma pergunta. E o que você diria para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico de diabetes tipo 1, do filho ainda pequeno? Olha, quando eu li essa pergunta, né, estudando aqui, eu já pensei em mim, né? Porque eu disse para mim, se fosse eu, meus pais na época. A primeira coisa, eu acho que manter a calma, porque não adianta se desesperar nesse momento, tem que manter a calma. E muito importante, procurar profissionais que entendam de diabetes, realmente especialistas em diabetes, porque infelizmente o que mais vejo atualmente são pessoas que falam besteiras, deixam esse momento ainda mais difícil para os pais. E também outra coisa que eu acho muito interessante, que eu senti falta, foi de um psicólogo, uma pessoa que pudesse ajudar a gente, ajudar tanto eu quanto os pais a passar uma fase muito de aceitação para mim, quanto os pais. Então, hoje eu acho, sabe? Infelizmente, meus pais não pensaram nisso na época. Até um psicólogo, né? As pessoas mais, um pouco mais velhas, sempre, ai, não precisa de psicólogo. Mas hoje eu vejo que sim, porque eu acho que se tivesse psicólogo, ajudar a lidar melhor, de uma forma um pouco mais. E assim, por fim, não desanimar. As pessoas não, porque ao longo do tempo, vocês têm diabetes com saúde, questões. Hoje eu tô com, eu posso falar, não tenho diabetes. Vocês vissem como era no início do diagnóstico, a minha vivia em 400, 500, não disse. Era uma loucura russa, ou era 400, ou era lá embaixo. Então, fui passar, eu fui internada várias vezes, assim, ninguém acreditava que hoje, com 31 anos, eu não ia ter complicações do diabetes. Então, por isso que eu falo, que não desanimem, porque no começo pode ser que você ache que está no fundo do poço, mas não. Não pode desanimar, que uma hora vocês vão ver que vai dar certo. E hoje também tem a questão da tecnologia. A tecnologia está muito avançada. E hoje tem muitos tratamentos para o diabetes muito mais eficazes do que na época, muitos mais seguros, que trazem mais comodidade, como é o caso dos sensores de glicose, que além de não precisar ficar furando o dedo o tempo todo, ele emite sinais através do celular que ele avisa o tempo todo como a glicose está se comportando. E isso deixa os pais, principalmente das crianças diagnosticadas com diabetes, muito mais seguros, porque enquanto eles estão dormindo, as crianças estão dormindo, o celular dele está avisando se a glicemia está caindo, se a glicemia está subindo. Então a gente conseguem evitar picos glicêmicos e quedas. Então acho que com a tecnologia hoje também é possível viver muito bem com diabetes. Sim.
E quais as diferenças de viver com diabetes no Brasil e na Itália? Então, essa resposta, infelizmente, eu não vou conseguir dar com muita certeza. Por quê? A gente teve alguns imprevistos aqui no início, que por isso eu não consegui passar com o médico ainda. Mas já está agendado o meu médico agora, dia 3 dessa semana. Estou até super feliz por conseguir o médico. Mas assim, eu vou falar o que eu sei. Depois eu posso falar até com mais propriedade, depois que eu passar na consulta. Mas o que eu sei é que aqui é assim. Aqui você passa por um médico de família. Então, cada pessoa tem um médico de família no seu bairro. E é ele que vai te encaminhar para o médico que você precisa ter atendimento. No caso, eu vou passar por essa médica, ela vai avaliar e vai me passar, vai me encaminhar para esse médico que a gente chama aqui de diabetólogo. Não é endocrinologista, é diabetólogo. Aí ele que vai me ensinar e prescrever todos os medicamentos e insumos que eu preciso. E esses medicamentos, por ele, eu vou receber tudo gratuito na minha casa. A consulta também é gratuita. E no Brasil é muito diferente, porque lá você tinha que agendar o endocrinologista, que você, no caso, escolhe. E aqui você não, eu não vou escolher o endocrinologista, vai ser essa médica de me encaminhar. Então, no Brasil era assim, eu tive que entrar com o processo administrativo para conseguir minha bomba de insulina, meus insumos, minhas insulinas. E assim, eu não ia no médico do plano, eu tinha plano de saúde no Brasil, mas eu não ia no plano, porque infelizmente os médicos do plano, todos que eu fui, nenhum era especialista em bomba de insulina, não sabiam de bomba de insulina. Então eu pagava consulta particular, porque senão eu não podia usar a bomba de insulina, que é um equipamento tão útil, tão bom, mas infelizmente os médicos não eram capacitados para me atender com a bomba. Então, o que eu vejo que aqui tem essa facilidade, que faz uma grande diferença, né? Em questão dos serem todos gratuitos, de eu conseguir todos os medicamentos gratuitos, não precisa entrar com processo, nada, é bem mais fácil. Entendi. Então, minhas perguntas eram só essas. Então, que legal. Precisava o Brasil também ter uma facilidade dessa forma, né? Seguir esse exemplo, porque a gente vê quantos aí que ainda passam bastante dificuldade com relação a ter os insumos, insulina às vezes falta, a questão do sensor de glicemia para ser adquirido de forma independente, o custo é bastante alto, então tem que entrar judicialmente. E às vezes é difícil também para a pessoa entrar judicialmente, porque ela vai depender de uma renda própria dela para estar pagando um advogado, entrando, né? Com certeza. E ainda que tem estados, por exemplo, São Paulo, me dizer que ainda é um tanto mais privilegiado. Tem outros estados aqui do Brasil que passam ainda maior dificuldade com relação a tudo isso. Infelizmente. Então, é interessante a gente saber que aí tem essa política igualitária que todos possam estar usufruindo, né? Porque traz um conforto, né? Sim, ai, nem fale, nem fale. Eu fiquei bem mais tranquila quando eu fiquei sabendo. Na verdade, eu fiquei sabendo de todas essas informações porque a nossa vizinha tem um conhecido aqui que é diabético tipo 1, que também é. Então, antes de eu chegar aqui, ela passou o contato meu para ele e ele falou, não, pode ficar tranquila, que eu falei que eu ia trazer os medicamentos do Brasil. Ele falou, não, traz mesmo, tem que trazer, porque aqui não é possível comprar. Você não compra sem receita, nenhum medicamento.
Você tem que Uhum. ter a receita do médico daqui para poder comprar. E como eu consegui já chegar e já passar com o médico, já sabia disso, tinha todo um processo, aí já trouxe os medicamentos. E aí ele falou, não, pode ficar tranquila. Quando você passar pelo médico, vai conseguir todos os medicamentos de forma gratuita. Eu falei, nossa, que bom, né? Que diferente, né? Não precisa entrar com processo, não precisa ir atrás de nada, né? Não precisa pagar advogado, Sim, sim. tudo mais fácil. Tanto porque também é um processo, às vezes, um pouco moroso, né? Sim, E não é dá para verdade. ficar esperando. É algo que tem que, é ali, cuidar do dia a dia, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, isso me deixou muito feliz quando eu soube disso. Antes de chegar aqui, eu já soube, já me deixou muito feliz. Eu falei, nossa, que bom, né? Agora ter um atendimento que todos deveriam ter, né? Em todo lugar, em todos os lugares do mundo. Era para ser assim. Não era para ser tão difícil você conseguir uma coisa que você precisa, né? Não é uma coisa que, ai, por luxo ou É não é, uma necessidade, né? é necessário. Então, por que tanta dificuldade de conseguir algo que é necessário para sua vida, né? Para viver. Uhum. Mas então tá bom. Nossa, que gostoso, Letícia, Espero que um poder. dia essa facilidade chegue no Brasil, né? Sim, existem muitos grupos, né? Com certeza se acompanha aí também, que está sempre buscando melhoria nesse sentido, né? Mas infelizmente nem sempre a gente recebe uma resposta positiva, né? Sim, infelizmente não. Mas vamos acreditar que um dia vai dar certo. Com certeza. Podemos perder as esperanças. De jeito nenhum. Mas tá bom, Letícia. Nós agradecemos, viu, pela sua prontidão, Mas eu te agradeço. sua ciência com a gente aí, esses dias, preparando, né? Elaborando tudo aí junto com a gente. Imagina se vocês precisarem fazer outra live, precisar de alguma coisa também, estou à disposição. Obrigada, Lê. Imagina, obrigada a vocês. Muito obrigada, viu, Letícia? Imagina se alguém que está aí na live quiser conversar em particular, pode ficar à vontade. Tá? Não, Obrigada. obrigada, Mesmo. um abraço, Obrigada a vocês tudo de bom. Fica com Deus. também. Tudo de Deus bom. abençoe. Amém. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau.